dia. Tudo bem com vocês? De volta aí depois de uma semana distante dos irmãos, sofrendo um pouquinho com a distância da Manuela e do Flávio, duas das pessoas mais importantes da minha vida. E sou recebido assim por eles. Vocês viram, né? Porque que quando eu tenho oportunidade, eu sempre... Obrigado, viu, Flávio? Deus te abençoe, meu irmão. Irmãos, nós damos sequência aqui à nossa série do livro de Juízes. Semana passada nós tivemos um dos capítulos mais complicados, em certo sentido. É talvez um dos textos mais difíceis de toda a Bíblia. E eu assisti lá a pregação do Flávio. Espero que você tenha entendido, percebido bastante coisa. E se tiver alguma dúvida ainda no final do culto, pode me procurar, que eu te passo o WhatsApp do Flávio. Você entra em contato com ele durante a semana e esclarece o que for necessário sobre isso. Eu penso que todos nós conhecemos histórias, ou talvez sejamos histórias, de pessoas que tinham tudo para dar certo, em certo sentido, mas por alguma razão fracassaram em alguma área da vida. Não sei se você se lembra de imediato de alguém, ou famoso, ou na tua família, ou no teu círculo de amizade, mas pessoas que tinham tudo para dar certo, mas em certo sentido fracassaram em alguma área da vida. No livro dos Juízes, nós temos percebido alguns homens que a princípio não tinham muito para dar certo quando nós olhamos para a trajetória deles. Nós vemos homens, por exemplo, como Gideão, que alegava ser o menor na casa do seu pai, que era a menor família da tribo, que era a menor tribo de Israel, e ainda assim Deus usa esse meio absolutamente improvável para libertar o povo diante dos midianitas. Nós vemos na história dos Juízes um homem chamado Abimeleque, que tinha a desvantagem de ter 70 irmãos nascidos das esposas de seu pai, enquanto ele era filho de uma concubina, e esse homem desejava assumir o poder, alguém também improvável em certo sentido. Semana passada, Flávio falou sobre Jefté, alguém que tinha muitas desvantagens, e dentre elas esse homem era, por exemplo, filho de uma prostituta, num cenário e num contexto absolutamente mais complicado do que o que nós vivemos hoje. Hoje já seria uma desvantagem absurda, imagine nessa época. A partir de hoje nós vamos gastar algumas semanas olhando para a história de um homem que tinha absolutamente tudo para dar certo, mas que deu errado em muitos aspectos e em muitas áreas da vida. O capítulo que nós leremos hoje fala um pouco sobre a promessa acerca do seu nascimento e o seu nascimento de fato. Era a minha história bíblica preferida quando criança. Havia, na época, uns discos de vinil, assim, compactos. Não sei se você lembra disso. Não é porque eu sou velho, não, é que eu sempre fui vintage, entendeu? Aí, quando criança, eu já curtia essas coisas. Não, eu sou um pouquinho velho, assim, nem tanto quanto o Flávio, mas enfim, tinha uns discos com as histórias bíblicas ali, e essa história era a história bíblica que eu mais gostava de ouvir. Não vou ficar fazendo suspense, que era a história de Sansão. Um homem muito forte. Hoje as crianças veem YouTube, não ouvem mais discos compactos, mas esses dias Manuela assistindo lá uns desenhos, e uma das músicas que ela estava ouvindo falava um pouco sobre a vida desse homem, e o refrão dessa música reflete exatamente quem é Sansão. Não sei se você já ouviu essa música infantil, mas o refrão dela é assim: Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. É uma descrição perfeita de quem era esse homem. No retiro do ano passado, não sei se você estava lá, mas nós fizemos algumas analogias de personagens bíblicos com super-heróis. Sansão correspondia ao Hulk. Hulk, o super-herói de verdade, não o apresentador de TV, muito menos aquele atacante que precisa melhorar muito para chegar aos pés de Tiquinho Soares. Mas estamos falando sobre o Hulk super-herói, um homem extremamente forte fisicamente, mas que é incapaz de lidar consigo mesmo, se revelando alguém explosivo, agressivo, violento, inconsequente em certos sentidos. Você pode assistir depois essas pregações, tem lá no nosso aplicativo, a série se chama Heróis, e fala aí sobre vários personagens. Mas olhando especificamente para Sansão, ele vem de uma tribo importante, ele nasce em uma família piedosa e temente ao Senhor. O seu nascimento foi anunciado pelo próprio Deus, mas à medida que a gente for caminhando sobre a vida dele, nós veremos como termina a vida desse homem. Por hoje, a gente vai ler o capítulo 13 de Juízes, e eu convido você a abrir a sua Bíblia
para falarmos um pouco sobre a promessa do nascimento de Sansão, seu nascimento, enfim. Como eu disse, nós teremos algumas semanas, é um dos juízes que tem mais histórias retratadas nesse livro, e a gente vai falar um pouco sobre ele durante as próximas semanas. Sua história é bem interessante. Juízes capítulo 13. Por hora, irmãos, nós leremos apenas os versículos 1 e 2. O texto não vai ser projetado, a versão que eu leio é a NVI. Eu vou pedir você, por favor, que mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai conversando e lendo todo esse capítulo à medida que a gente for falando. Juízes capítulo 13, versos 1 e 2. O texto começa de um jeito que talvez você nem imagine, você que está acompanhando a série ao longo dos Juízes, mas o texto começa dizendo: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra lida. A gente pede que, por graça e misericórdia, o Senhor fale conosco, através do Teu Espírito Santo que habita em nós. Nos ajude a olhar para esse trecho bíblico, para esse texto bíblico, enxergar a verdade aqui e fazer também conexões com a nossa própria caminhada, a fim de que vivamos uma vida que Te honre e Te glorifique sobre todas as coisas. Nós oramos pedindo isso e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Bom, o contexto do livro dos Juízes ele vai se repetindo, ele é composto de vários ciclos e, mais uma vez, o povo que vivia o seguinte ciclo: obedecia a Deus, vivia bem. Enquanto eles estavam vivendo bem, eles decidiam desobedecer, colhiam os frutos da desobediência, se arrependiam, pediam perdão a Deus, obedeciam novamente, viviam bem, e isso vai se repetindo por todo o livro dos Juízes. Mais uma vez, nós percebemos que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor mesmo os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Nós estamos observando mais uma vez o ciclo dessa nação precisando de um libertador. E quando nós olhamos o primeiro verso, é um cenário maior, e no segundo verso ele já começa a dar um indicativo de um cenário menor e de como esse problema apontado no verso primeiro será resolvido. E o autor bíblico ele vai começar olhando de fora para dentro agora para um homem de Zorá chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, e ele faz questão de frisar que esse homem tinha uma mulher e a sua mulher era estéril. Nós estamos olhando para uma família piedosa, membro de uma tribo importante, mas que tinha um problema: a mulher de Manoá era estéril. E eu digo um problema porque nesse contexto a infertilidade era vista como uma espécie de maldição. O povo de Israel aguardava o Messias e todas as mulheres sonhavam em trazer no ventre aquele que viria a ser o grande libertador do seu povo, de modo que as pessoas olhavam para as mulheres que eram incapazes de gerar frutos no seu próprio ventre e as enxergavam como sendo amaldiçoadas pelo próprio Deus. Em 1 Samuel capítulo 1, você vai ver a oração de uma mulher chamada Ana, que queria ter um filho, que vem a ser Samuel, e o texto bíblico vai dizer que o Senhor havia cerrado a madre dela. Então é um problema sério, grave, nesse contexto que nós observamos. A condição espiritual da nação é mais uma vez parte daquele longo ciclo do livro dos Juízes, porque eles voltam a fazer o que o Senhor reprova e o Senhor os entrega nas mãos dos filisteus. Eu queria dar um destaque a mais quando nós falamos sobre os filisteus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versos 19 e 20, para a gente ter um pouco mais de entendimento sobre quem era esse povo e o que essa história mostra para nós em todos os aspectos. 1 Samuel 13, 19 e 20, o texto diz: naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Então, o Senhor os entrega nas mãos dos filisteus, e esses homens eram, àquela altura, os únicos responsáveis por forjar
armas de ferro e por afiar e amolar ferramentas de ferro também. Nós estamos falando dos filisteus como um povo muito mais forte do que o povo de Israel em todos os sentidos, inclusive no aspecto econômico, visto que todas as nações dependiam deles, porque só havia ferreiros naquela região. As ferramentas são feitas de ferro, as armas de guerra são feitas de ferro, de modo que todas as nações ao redor dependiam dos filisteus. Além disso, os filisteus eles permitiam casamentos mistos. Algumas culturas não permitiam, mas eles permitiam que as suas mulheres casassem com homens de outra região, permitiam que os seus homens casassem com mulheres de outras regiões, e com isso eles acabavam por influenciar culturalmente aqueles que se submetiam a isso. Todas essas informações são importantes, porque se você conhece já a história de Sansão, você vai entender o porquê eu estou dando essas informações no início. Se você não conhece, você vai conhecer ao longo das próximas semanas, mas é importante nós afirmarmos isso e entendermos o contexto por trás desse texto e da história de Sansão. É muito interessante olhar para esse texto, que nesse caso específico, eu vi que na semana passada o Flávio falou sobre o clamor do povo a Deus, talvez com a motivação e a intenção errada no primeiro momento. Ao longo de todo o livro dos Juízes, nós vemos o povo se arrependendo e clamando ao Senhor. Mas nesse caso específico, se você parar para ler os versículos, você vai perceber que não houve clamor por parte do povo. Eles simplesmente estavam desagradando o Senhor, fazendo coisas que o Senhor reprova, e imediatamente nós somos levados a ler o seguinte verso, dizendo já sobre a história de Manoá e sobre como Deus providenciou a libertação para o seu povo, ainda que o povo não tenha clamado a Deus. Duas coisas que a gente consegue perceber já de imediato. Irmãos, o ciclo do pecado é capaz de fazer exatamente isso conosco. Nos distancia de Deus, nos faz pensar em certos momentos que não adianta mais orar, nos faz pensar e traz essa acusação sobre nós, nos dizendo o seguinte: mas você vai orar para quê? Você vai sequer ser ouvido? Você é de fato alguém pecador, distante de Deus? Ou até mesmo você é levado a pensar: bom, para que eu vou me arrepender se eu vou pecar de novo? Eu estou enfrentando há muito tempo na minha vida o ciclo do mesmo tipo de pecado, e eu sempre me arrependo e peço perdão a Deus, mas depois eu caio no mesmo tipo de pecado. Não faz mais sentido eu orar, não faz mais sentido eu pedir perdão a Deus, sabendo que eu vou pecar novamente. Talvez, meus irmãos, esses foram alguns dos fatores que desmotivaram o povo a clamar a Deus. A primeira coisa que a gente percebe olhando para esse texto é que nós não podemos brincar com o que o pecado é capaz de fazer nas nossas vidas. Ele nos distancia de Deus. A gente tem falado isso por toda a série. Ele vai nos acostumando a Ele, de modo que coisas que nós achávamos aberrações, coisas absurdas, nós passamos a nos acostumar com elas, e nós passamos, inclusive, a defender e justificar essas práticas que são biblicamente abomináveis, e tudo isso acontece de um modo muito sutil, silencioso, sem que a gente perceba por vezes. Mas a segunda coisa que esse início de história nos mostra, irmãos, é que ainda que o povo seja infiel, há um Deus que permanece fiel. Ainda que o povo não tenha cumprido a sua parte na aliança, Deus permanece fiel e providencia libertação para o seu próprio povo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai falar isso: se morremos com Cristo, com Ele também ressuscitamos. Se nós o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se nós somos infiéis, dá a impressão que Ele vai falar, Ele também será infiel, mas Ele diz: não, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A razão para a fidelidade de Deus não está em quem você é ou no que você é capaz de fazer. A razão para a fidelidade de Deus não é uma resposta à tua oração e ao teu clamor. A razão para a fidelidade de Deus é o seu próprio caráter santo, de modo que, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Quando nós olhamos para essa história, nós percebemos a fidelidade de Deus em providenciar um libertador para um povo que não merecia, que não tinha se arrependido e que não tinha clamado ao próprio Senhor, pedindo por socorro, ajuda e libertação. E aí o texto continua, e entre os versos 3 a 8, nós percebemos aqui, vou te convidar a ler: certo dia, a primeira visita do anjo, a gente percebe aqui, verso 3, certo dia,
O anjo do Senhor apareceu a ela, a mulher de Manoá, e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Há algum tempo, irmãos, aqui na igreja nós tivemos uma outra série chamada Nascimentos Miraculosos, falando sobre alguns nascimentos que eram humanamente impossíveis, mas nessas histórias nós vimos o agir de Deus. A gente falou sobre Samuel, Ana, que não podia ter filhos, a gente falou sobre Esaú e Jacó, a gente falou sobre Sansão, inclusive, e tantos outros. Além disso, nessa série nós falamos um pouco também sobre como esses nascimentos apontam para o nascimento do Messias, do verdadeiro libertador, apontam para a realidade do Evangelho, e Sansão foi um deles. Se você parar para pensar, você vai perceber claramente algumas conexões entre o nascimento de Sansão e o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Sansão foi alguém que teve o seu nascimento anunciado por um anjo, assim como Jesus. O nascimento de Sansão foi anunciado primeiro para a mãe, depois para o pai. Alguém escolhido por Deus desde antes do seu nascimento, é o único dos juízes onde isso fica explícito para nós. Alguém que foi separado pelo próprio Deus para Ele mesmo, de modo que desde o nascimento até a sua morte, a sua vida seria consagrada ao Senhor. O texto vai dizer no verso 6, no verso 5, não passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Se você quiser ler depois na sua casa, Números capítulo 6 traz instruções para esse voto que nós chamamos de voto de nazireu, que era alguém que seria separado ao Senhor. Era um voto normalmente voluntário, que as pessoas faziam por algum período de tempo, um voto temporário, onde não beberiam vinho nem outra bebida forte, onde não cortariam o cabelo, e isso durava normalmente algum período de tempo, mas não no caso de Sansão. Não foi um voto voluntário, porque ele foi separado pelo próprio Deus. Não foi um voto temporário, porque no caso dele, o seu voto, a sua dedicação a Deus, a sua consagração a Deus deveria durar por toda a sua vida. O Senhor está usando, meus irmãos, um casal estéril para provar que a libertação do seu povo só é possível por conta do seu grande poder. Não é pelo que Israel é capaz de fazer, não é pelo que a nação é capaz de produzir, mas é tão somente porque Deus é poderoso e é fiel em cumprir a sua aliança com esse mesmo povo. O anjo aparece, ele dá instruções muito específicas para essa mulher. Você vai engravidar, você não tem filhos, você vai engravidar, você vai ter um filho, ele vai ser o início da libertação em relação aos filisteus, mas eu tenho algumas instruções para te passar. Você primeiro na gravidez, não beba vinho nem bebida forte. O anjo preocupado com a saúde dela e preocupado também com a questão do voto que estava sendo feito sobre a vida de Sansão. E saiba que desde o seu nascimento e enquanto ele viver, não passará navalha na sua cabeça, porque isso era parte do voto de Nazireu, conforme você pode ver em Números no capítulo 6. Essa mulher então ouve essas instruções, ela repassa as instruções ao seu marido,
Manoá. E a primeira coisa que esse homem faz, por ser um homem piedoso, é orar imediatamente a Deus, pedindo que o Senhor mande novamente o anjo. Parece pentecostal, né? Senhor, manda o anjo de novo, que ele já veio aqui. Eu preciso ouvir esse anjo dar essas instruções bem específicas, e eu quero saber exatamente o que eu preciso fazer sobre como criar esse menino que nós vamos receber como um presente de Deus. E Deus ouve a oração de Manoá, em certo sentido responde à oração de Manoá, e a gente vê isso a partir do versículo 9, a segunda visita então do anjo. A gente vai ler o seguinte: Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunto o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos, não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. Manoá pede a Deus para que o anjo venha novamente, trazendo essas instruções. O anjo vem mais uma vez até a mulher, ele não estava com ela, ela foi correndo encontrar com ele, e aí começa um diálogo interessante. Manoá, ele pergunta para o anjo do Senhor: bom, foi você que falou com a minha mulher no outro dia? E o anjo responde: sim. E aí ele faz a seguinte pergunta: quando essas coisas acontecerem, como nós devemos criar o menino? E a resposta do Senhor é meio decepcionante, em certo sentido, para Manoá, que o anjo diz para ele o seguinte: eu já dei as instruções para sua mulher, eu só preciso que vocês cumpram esse voto que foi estabelecido. Ele recebeu, irmãos, a ajuda que ele precisava, mas ele não recebeu a ajuda que ele havia pedido. Deus não deu uma lista de regras para Manoá, mas Deus está dando a si mesmo ao estabelecer aquela aliança com eles, e nesse ponto nós precisamos prestar um pouco mais de atenção, porque por vezes, irmãos, nós usamos de uma falsa e aparente piedade apenas para transferir para Deus ou para os outros a nossa responsabilidade. Quando nós dizemos que precisamos consultar o Senhor em toda e qualquer decisão da vida, talvez nós tenhamos um entendimento um pouco místico e errado sobre isso. E talvez nós usemos essas frases de aparente piedade simplesmente para não nos assumirmos como pessoas maduras que são capazes de tomar as próprias decisões à luz da palavra de Deus. Manoá está querendo que seja mais fácil, ele quer saber detalhes sobre o futuro, ele quer saber instruções específicas, igual a gente vai no pediatra pela primeira vez, quando você tem o primeiro filho normalmente, o segundo, o terceiro, você já não está nem preocupado mais, mas no primeiro você já vai com um caderninho de anotações. Eu conheço um amigo que falou que fez exatamente isso, não vou citar nomes, porque o Flávio está aqui no primeiro banco, mas normalmente a gente vai cheio de dúvidas: e se tossir? O
que eu faço? Se tiver febre, até tantos graus, como que é? Acima de tantos graus, como que é? E a gente fica naquele desespero, querendo instruções muito específicas. Assim exatamente estava Manoá em relação ao anjo. Bom, Deus me ouviu, o anjo apareceu, ô glória, o anjo está aqui, eu vou conversar com o anjo agora, e a primeira coisa que eu pergunto é, o que eu preciso exatamente fazer para criar esse menino? Pode falar, a caneta está na mão, o bloquinho está na mão, o que eu preciso fazer? E a resposta do anjo é, eu já dei todas as instruções que você precisava, eu preciso simplesmente que você cumpra todas essas instruções. Irmãos, nós pensamos que precisamos conhecer cada detalhe sobre o nosso futuro, mas na verdade nós precisamos conhecer somente o Senhor que é dono de todas as coisas e que governa sobre todas as circunstâncias. Estou lendo um livro, chama Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, pastor Heber Campos Júnior. Eu aconselho que você leia, ele fala exatamente sobre isso, sobre pensar com uma mentalidade bíblica e tomar as próprias decisões, ao invés de usar dessa aparente piedade, dizendo, Senhor, o Senhor quer que eu vá para a igreja com uma camisa azul, com uma camisa vermelha, me mostra na tua palavra, envia alguém aqui. Não, há decisões que são simples e nós precisamos ser maduros o suficiente para tomá-las e para honrar com as consequências dessas decisões, e não usar uma falsa piedade para simplesmente transferir para Deus a culpa caso aquilo não dê certo. Nós olhamos para essa história e nós somos tentados a pensar também que precisamos de regras, mas necessitamos apenas do Senhor. Manoá não precisava, irmãos, de todos os detalhes. O que ele precisava, ele recebeu. A presença de um Deus que é fiel e que cumpre as alianças que faz com o seu povo. Por vezes nós agimos como Manoá, pai de Sansão. É muito mais fácil nós buscarmos um Deus que simplesmente dite regras para nós do que nós devemos fazer e não nos preocupamos em conhecer e confiar no Senhor. Aliás, é isso que a religião tem feito com muita gente. Só ditando regras. Isso aqui você faz, isso aqui você não faz. E vai criando uma geração de gente imatura que não é capaz nunca de chegar ao ponto de maturidade, de tomar as próprias decisões. E você vai manipulando por meio da infantilização do rebanho. Quanto mais dependente o rebanho é do seu líder, mais fácil manipular as pessoas, e a gente tem visto esse ciclo se repetindo no cenário da igreja evangélica de um modo assustador. Gente que precisa consultar o líder de célula para trocar de carro. Que isso? É ele que vai te dar o dinheiro? Não consigo entender. Gente que precisa perguntar ao pastor se ele decide entre a faculdade de odontologia ou engenharia, o que Deus quer para a vida dele. Cara, Deus quer que você seja um dentista ou um engenheiro, mas que seja um bom profissional e que honre a Deus com a tua profissão. Não tem essa de não ter um caminho especial que o Senhor vai me iluminar, e a gente vai confundindo, a gente vai criando métodos para tentar achar que a gente está seguindo o que Deus quer para nós. Ah, não, eu estava atravessando a rua para me matricular em determinado curso, fui atropelado. Deus não quer que eu esteja lá. Porque você não queria fazer esse curso. Porque se você quisesse, você ia falar assim, eu estava atravessando a rua, fui atropelado, o diabo está tentando me desviar do plano de Deus. A mesma coisa, percebe? Você leva para o campo da subjetividade e você está demonstrando simplesmente o quanto você é imaturo. Essa piedade de Manoá, em certo sentido, pode revelar também essa falta de confiança no Senhor. Meu irmão, se você vive mais interessado que Deus revele o que Ele vai fazer no seu futuro, do que confiar em quem de fato Deus é, o nascimento de Sansão tem muito a te ensinar. Esse Deus que está além do nosso entendimento, independente do que aconteça no seu futuro, Ele é totalmente confiável, o seu caráter é inquestionável e o seu amor dura para todo sempre. Diante da pergunta de Manoá, o anjo de Deus responde, conhecer a mim e ao meu caráter é muito mais importante do que ficar recebendo instruções sobre tudo na vida. Nenhum conjunto de regras nesse mundo poderá orientar você nas inúmeras decisões e escolhas que você terá que fazer acerca de Sansão, o seu filho. É como se o anjo dissesse, somente o conhecimento profundo de quem eu sou poderá oferecer a direção que vocês precisam. Irmãos, a mensagem para ele é a mesma mensagem para todos nós. Não precisamos de regras nos ditando o que fazer o tempo inteiro.
precisamos conhecer o Senhor. O Senhor não nos dá e nem nos dará um manual para cada curva, cada centímetro, cada dúvida, cada decisão em nossa vida. Ele nos dá algo maior que é a si mesmo para nós por meio do seu Espírito Santo. Manoá queria um manual. Essa eu pensei agora, foi boa, né? Mas Deus diz para ele, você não precisa disso, você tem a mim mesmo. Irmãos, nós também não devemos ser como crianças pequenas, que precisam o tempo todo ouvir, faz isso, não faz isso, encosta nisso, não encosta naquilo. Deus não nos chama apenas para seguir regras, mas Deus nos chama para termos um relacionamento com Ele, e um relacionamento que envolva maturidade. Não recebemos um monte de orientações, mas por meio do Espírito Santo recebemos o próprio Deus e nos deleitamos em conhecer a mente de Cristo. Irmãos, ao contemplar a redenção na cruz, ao contemplar a ressurreição triunfal de Jesus, a sua vitória final e absoluta sobre a morte, nós podemos ver o caráter de Deus com muito mais clareza do que todos esses homens no Antigo Testamento conseguiam enxergar. Não precisamos conhecer a Deus por intermédio de padrões exteriores, porque já temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Olha o que Paulo fala aos Colossenses no capítulo 2, versos 21 a 23. Uma igreja que está sofrendo com a inserção de falsos mestres, tentando impor regras o tempo todo, tentando cercear a liberdade desses irmãos. E Paulo escreve para esses crentes na igreja de Colossos, no capítulo 2, versos 21 a 23, dizendo o seguinte, a partir do 20, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. O texto segue, Manoá quis oferecer um cabrito ao anjo do Senhor, que responde dizendo, bom, se eu ficar eu não vou comer nada, mas que você deve oferecer um holocausto ao Senhor, uma oferta queimada ao próprio Deus. Manoá então pergunta o nome do anjo, qual o seu nome? Hoje em dia as pessoas perguntam o nome de demônio. Manoá perguntou o nome do anjo, querendo saber qual o nome, para que eu possa te homenagear quando essas coisas acontecerem. Talvez colocar o nome do filho como o nome do anjo, sei lá o que ele estivesse pensando. O anjo não responde, diz assim, bom, não importa saber o meu nome está além do entendimento, é o que o anjo vai dizer para ele. E aí quando ele faz essa oferta e coloca fogo, a chama sobe e o anjo desaparece em meio à chama. E Manoá e sua esposa ficam desesperados, pensando que iriam morrer, porque eles haviam visto o Senhor. Irmãos, nós estamos diante de um fenômeno chamado teofania. Acontece por muitas vezes no Antigo Testamento e é a forma que os teólogos descrevem essa aparição do próprio Deus no Antigo Testamento. Não sei se você percebeu, mas em algumas versões da Bíblia essa expressão anjo do Senhor está em letras maiúsculas. O texto vai dizer no verso 16, no final dele, Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor, é um artigo definido, ele não está falando de um anjo qualquer, mas ele está falando que Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. E por mais algumas razões nós somos levados a pensar que de fato aqui esse fenômeno está acontecendo. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 22, nós vemos algo interessante acontecendo quando o apóstolo João ele vê um anjo e a reação dele é a seguinte, versículo 8, eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Ou seja, um anjo de Deus não aceitaria de modo algum ser adorado. Nesse texto de Juízes, nós percebemos que o anjo sugere, inclusive, que seja feito um holocausto, uma oferta queimada ao Senhor. Outro ponto, Manoá e sua esposa afirmaram que viram o próprio Deus.
Outro ponto, o anjo de Deus vai dizer que o seu nome está além do seu entendimento e tantas outras características que nós percebemos aqui. Irmãos, nós podemos concluir sem medo que o próprio Deus apareceu a Manoá e a sua esposa, designando-lhes para tão nobre tarefa. Se a preocupação de Manoá era uma listinha de regras sobre como criar Sansão, ele teve a visita do próprio Deus o comissionando para essa tarefa de criar um homem que seria o início da libertação do seu povo. E aí nós chegamos aos versos 24 e 25, quando se consuma de fato essa promessa. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. No contexto do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre pessoas específicas, com finalidades específicas, e o texto vai dizer que o Espírito do Senhor já começou a agir sobre Sansão desde muito cedo. Que história linda e fantástica, quantos detalhes que podem nos ensinar. Um nascimento ao mesmo tempo aguardado pelo povo que necessitava de um libertador, um nascimento aguardado por uma família que não poderia ter filhos em um contexto onde a esterilidade era sinônimo de maldição. Do mesmo jeito que o povo não tinha capacidade para se livrar dos filisteus por eles mesmos, Manoá e a sua esposa também eram incapazes de gerar um filho. Mas diante das impossibilidades humanas, o Deus que é todo-poderoso mostra mais uma vez que Ele é tudo o que nós necessitamos, que tudo o que nós precisamos nós encontramos nele. E quando nós olhamos para essa história, nós somos levados a pensar sobre o Evangelho. Diante da nossa impossibilidade e incapacidade de nos reconectarmos a Deus por causa dos pecados de nossos primeiros pais que nós herdamos, ainda que sejamos infiéis e incapazes, há um Deus que é fiel e todo-poderoso e providencia a libertação para nós através do justo juiz, do grande e verdadeiro libertador que é Jesus Cristo. Ele vive uma vida perfeita, Ele morre na cruz em nosso lugar, Ele ressuscita ao terceiro dia e Ele promete que um dia voltará para nos levar, onde estaremos com Ele eternamente diante desse Deus que é todo-poderoso. Irmãos, Sansão nasceu de forma milagrosa, como Isaac, como Samuel, como João Batista. Todos exemplos incríveis, mas libertadores incompletos, cuja vida apontava para algo além deles mesmos. O libertador que você e eu precisamos, o que nos faz de fato conhecer o caráter de Deus e o que nos leva a obedecer e confiar em quem Ele é, também nasceu de uma forma milagrosa. Um nascimento impossível em certo sentido. Não era uma mulher madura e estéril, mas era uma jovem virgem que, sem a participação de um marido, concebeu o próprio Filho de Deus. Mas enquanto nesses nascimentos desses libertadores humanos, Deus honrou esse processo em certo sentido, fazendo com que uma estéril desse à luz a um filho, o nosso Salvador verdadeiro nasceu em um contexto de desonra e escândalo. Uma virgem que ficou grávida. Enquanto todos os outros salvadores foram honrados e glorificados ao realizar as suas tarefas, o verdadeiro Salvador e Libertador abriu mão de honra e glória a fim de realizar o que lhe estava proposto. É esse Salvador que te convida a viver uma vida em obediência por meio da fé, ao invés de um conjunto de regras para serem obedecidas em qualquer e todo instante da sua vida. Um Deus que é muito mais que um manual de como agir, mas um Deus que é pessoal, amoroso e perfeito, e nos convida a nos relacionarmos com Ele por meio de Jesus. Ele doou a si mesmo, Ele se deu a si mesmo nessa nova aliança por meio do sangue de Jesus, e isso nos basta. Que vivamos a partir disso para a glória dEle mesmo. Quero chamar a banda à frente. A gente vai cantar mais uma canção nesse momento, e eu queria que você pensasse um pouco, refletisse, apresentasse a Deus talvez algumas dúvidas e decisões que precisam ser tomadas, mas sem aquele impulso infantil. Senhor, me mostra o caminho, ilumina o caminho. Não. Peça a Deus para que te dê a mente de Cristo, uma maturidade para que você compreenda qual a vontade de Deus e tome decisões conscientes e maduras, a fim de que Deus seja glorificado através da sua vida. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.